Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Foi criada recentemente uma frente parlamentar em defesa da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a chamada CHESF. A nova frente tem dois objetivos: mobilizar a sociedade e o Congresso contra a privatização do sistema elétrico brasileiro e defender o Rio São Francisco. O presidente da frente é o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e é com ele que eu converso agora. Olá, deputado. Olá, Juliano. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, satisfação estar aqui. Deputado, fala pra gente o que é a CHESF direito, a importância dela. Olha, eu vou citar a figura de Miguel Arraes, né, que foi governador de Pernambuco por 3 vezes, presidente nacional do nosso partido também. E doutor Arraes dizia, que era um sertanejo, dizia que a CHESF foi o maior investimento público feito na história do Nordeste. Em mais de 500 anos de história, né, a CHESF foi o maior investimento público. E de fato ele tinha razão, porque a CHESF, enquanto empresa pública, né, e ela fez chegar a cidadania a milhões de nordestinos. Estamos falando de uma região que tem 54 milhões de habitantes, né, que, enfim, tem uma expressão no Brasil. E foi graças à CHESF ser uma empresa pública que a gente viu, inclusive no próprio governo de Arraes, Pernambuco ter 100% do estado eletrificado. A gente apagou os candeeiros que a gente tinha e fez chegar água também a milhões de nordestinos, porque a CHESF tem como seu maior patrimônio o Rio São Francisco, né, que é o rio da unidade nacional, da integração nacional. E o uso da água do São Francisco é um uso múltiplo. Ele tem não só a geração de energia, e a CHESF é responsável por 10% da energia armazenada do Brasil, mas também o acesso à água, não só para o consumo humano, como também para a própria produção. Claro, frutas, vinhos ali exatamente, perto de Petrolina. No né? sertão do São Francisco, né, ali de Petrolina, de Juazeiro, toda aquela borda de São Francisco, a gente tem um dos maiores polos de fruticultura do Brasil, graças à CHESF, que construiu inclusive Sobradinho. Então nós estamos falando desse patrimônio, né? Quando a gente constituiu essa frente parlamentar aqui no Congresso Nacional, uma frente larga, né, com a participação de mais de 220 parlamentares, e deputados e senadores dos mais variados partidos, foi no sentido justamente da gente preservar a CHESF como uma empresa pública, para que a gente garanta o fim social. Quando a gente transforma ela numa empresa privada, o que vai orientar as ações da CHESF não mais será o interesse social, mas sim o lucro de quem assumir aquele patrimônio, né, e a própria gestão do São Francisco. Então nós temos uma preocupação de preservar isso e as consequências dessa privatização para o próprio cidadão. A própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é responsável pela definição das tarifas no Brasil, já tornou público, né, oficialmente, que com a venda da Eletrobras e a própria CHESF, a gente pode ter um aumento de até 17% na conta de luz. Ou seja, quem vai pagar essa conta é o cidadão. E outra questão também é que, deputado, o fato de ser público ou privatizado também influi nos investimentos futuros que são feitos, não é isso? Isso. A questão, por exemplo, quando faltou recentemente água em São Paulo, né? E parece que a empresa privatizada não investiu o que se esperava. Isso também pode acontecer, né? Pode. Na verdade, isso é da lógica da iniciativa privada. Inclusive, quando se fala no debate da privatização no Brasil, se coloca sempre a questão da eficiência, né? Esse é o grande mote que tem por trás, inclusive da própria privatização da Eletrobras, né? A ineficiência da gestão do setor energético brasileiro. Mas vamos relembrar que quando também se tem eficiência e redução de custos, digamos assim, no setor privado, isso, na verdade, não se reverte, em regra, em investimentos, mas sim em aumento do lucro. Porque o que orienta a iniciativa privada é isso. A CHESF também está dentro desse contexto. Então, quando a gente faz essa crítica à privatização do setor energético brasileiro, primeiro a gente está falando do ponto de vista de um valor que é a soberania do país, que precisa ser preservada. E no nosso caso, lá em Pernambuco, a gente está falando também na gestão do nosso maior patrimônio, que é o Rio São Francisco. Então, a empresa privada vai poder, inclusive, fazer do rio uma moeda de especulação, né, para que ela possa até oferir os lucros, inclusive naquilo que vai ser objeto de investimentos. Então, a lógica deixa de ser o atendimento à energia a pessoas e às cidades e a chegada da água para a melhoria e a ampliação do lucro. É isso. Recentemente, né, foram privatizadas algumas usinas de Furnas, né, de Minas Gerais. O senhor entende isso como um sinal de que a vez de outras companhias elétricas pode estar chegando? Olha, é essa pauta que o governo está tentando impor, né, sempre dentro da lógica do ajuste fiscal.
Na verdade, o Brasil se encontra num processo de liquidação, né? Os seus ativos estão sendo todos entregues e o setor energético é um grande ativo, né? Que está sendo, por ironia do destino, a crítica que se faz é a eficiência do setor público, mas está sendo, tudo indica, comprado por um setor estatal chinês, que é quem está aí para adquirir todo esse setor elétrico. Então, eu acho que é preciso destacar, Juliano, que a luta pela privatização da Chesf, ela é uma luta ampla. Você vê que 9 governadores do estado, de todos os estados do Nordeste, de 6 partidos políticos, que inclusive são da base do próprio governo, entregaram ao ministro Fernando Filho um documento, agora no dia 5 de outubro, completou 30 dias que esses governadores entregaram esse documento ao ministro Fernando Filho. Nós estamos falando de 9 governadores do Nordeste e não tiveram uma resposta do governo federal em torno daquilo que foi proposto, inclusive da exclusão da Chesf do processo de privatização. Isso mostra a forma como o governo, né, mais uma vez repete, né, de impor, né, sem o diálogo do Congresso Nacional e com a própria sociedade, né, daquilo que ele está tentando fazer. Não é razoável que você entregue um patrimônio que tem 70 anos, como a Chesf, né, a preço de banana, como está sendo colocado aí, né, sem fazer um debate para a sociedade brasileira e sem fazer um debate com a sociedade nordestina. A última vez que se tentou fazer isso foi na década de 90, o presidente Fernando Henrique tentou fazer isso também, foi inclusive a Arraes, junto na época com Marco Maciel, que era vice-presidente de Fernando Henrique, junto com Roberto Magalhães, com o próprio Oswaldo Coelho, que é tio do atual ministro das Minas e Energia, lá em Pernambuco, e juntou outros governadores, foi que impediu essa mobilização. Eu acho que a mobilização da sociedade é que vai fazer o governo recuar na privatização da Chesf, como recuou na questão da Renca. Eu queria destacar isso, né? O governo também abriu sem diálogo a exploração mineral da Amazônia, né? No primeiro momento disse que não ia mexer, depois flexibilizou e terminou que revogou, porque houve uma grande mobilização. Essa mobilização já é sentida lá no Nordeste. Você viu que recentemente a CNBB já se declarou contra, os setores produtivos ligados à indústria, à agricultura, né? Enfim, a sociedade civil organizada, ela já começa a compreender o quanto perverso será a privatização se isso ocorrer. Então, essa mobilização é que vai surtir um efeito. Se não for pela via do diálogo, né, nós vamos mobilizar a sociedade e, se isso não surtir efeito, nós vamos, inclusive, à Justiça. Né, nós tivemos recentemente, inclusive, com a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Doge, à frente, já esteve em contato com ela, seremos recebidos no próximo dia 19 e já ingressaremos com a representação junto à Procuradoria-Geral da República, porque a Procuradoria precisa, em nome da sociedade, também intervir. Deputado, para encerrar, né, a gente tratou da Chesf, mas a segunda função da frente é a questão do São Francisco, sim, que está doente, né, deputado? Sim. O velho Chico está passando por uma série de problemas, está secando. O que pode ser feito para tentar salvar esse rio que é tão importante para o país? Olha, precisa cuidar do rio. Esse é um ativo do povo brasileiro, né, um símbolo do nosso país. A Chesf, na medida em que era empresa pública e é uma empresa pública, precisa, inclusive, também ter uma atenção maior. Ela já teve e já tem algumas ações importantes feitas no sentido de recuperar o rio. Foram mais de 1 milhão de árvores que já foram plantadas, né, para a recuperação das matas ciliares, só para dar um exemplo disso. Mas o fato é que a gente precisa cuidar dela, né, e para isso é que precisa também que esse debate que está posto, qualquer que seja o desfecho dele, e nós apostamos que será na preservação de uma empresa pública, veja a preservação como uma questão estratégica. Não podemos imaginar que aquilo é um valor que não tem fim. Se a gente não cuidar do São Francisco, a gente também perde o São Francisco. E é por isso que eu acho que é mais importante ainda a gente ter a Chesf como uma empresa pública. Obrigado. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Obrigado, deputado Danilo Cabral, pela sua presença. Boa sorte na sua empreitada. Já tem ações planejadas, fora esse encontro com a procuradora Raquel Doge? Olha, nós temos feito mobilizações constantes, né? Tivemos essa semana um ato lá na Chesf, tivemos um ato na própria cidade de Petrolina e Juazeiro, com a participação expressiva da sociedade, e várias mobilizações estão ocorrendo nos estados, audiências públicas, reuniões, manifestações, ou seja, nós vamos mobilizar a sociedade, né? Essa expectativa, a gente acredita na organização da luta do povo. E é em nome disso que a gente sabe que o povo vai participar. Reis dizia uma coisa: o possível a gente faz, o impossível o povo ajuda a gente a fazer. Com a mobilização do povo, a gente vai mostrar ao governo o que ele está achando que é impossível, que a gente reverter esse processo e preservar a Chesf como uma empresa pública. Obrigado, deputado. Obrigado, Juliano. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.